Olá, turma! Boa tarde! Estou aqui para falar sobre fotografia. A fotografia, ela faz parte do nosso dia a dia, está presente de diversas formas. Seja em campanha publicitária, em um momento histórico, uma selfie. Ela pode dizer muito sobre o seu registro, sobre aquele momento. Afinal, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E vale ressaltar que a história é extensa. Não vamos conseguir trazer todos os dados aqui, mas separamos alguns pontos para poder discutir e ressaltar. Mas antes de entrar no tema, fotografia, vamos falar da necessidade humana de representação. Ah, mas o que isso tem a ver? Desde os tempos da caverna, a humanidade gosta de se ver representada. Lembra da pintura rupestre? No começo, a humanidade pintava para mostrar o que acontecia no cotidiano dela. Aí mostrava como era a caça, etc. E com o passar dos anos, a técnica foi se aprimorando, né? E as pinturas foram ficando cada vez mais realistas. Mas sabe como é que é, né? Quando está bom, a gente sempre quer melhorar. No ano 5 antes de Cristo, eles começaram a usar um negócio chamado câmara escura. É um equipamento, como o nome já diz, todo escuro. Ele tem apenas um orifício e um pontinho de entrada de luz. Tudo que está fora do equipamento, de frente para esse orifício, para esse furo, é projetado dentro dessa caixa preta. Agora, eles tinham uma forma de fazer uma pintura mais realista, porque era só apoiar na parte de dentro da câmera e utilizava a sombra que dava na folha, né? No papel, na base que eles usavam. Os anos foram se passando e com isso a necessidade da representação real aumentando. E aí, por volta lá dos anos de 1820, 1840, alguns cientistas começaram a produzir os primeiros experimentos com uma câmera fotográfica. Eu coloco entre aspas porque ela ainda não tinha esse nome. Começou em 1826 com Joseph Nicéphore Niepce. Acho que é assim que fala. Ele inventou a heliografia. Laís, o que é heliografia? Hélio, sol, grafia é escrita. Então era uma escrita com a luz do sol. Tcharam! Ele fazia uma foto e demorava muito tempo para ela ser feita. Passava muito tempo com o sol e assim foi feita a primeira foto da humanidade. E aí, 9 anos depois, um cara chamado Louis Jacques Daguerre criou o daguerreótipo. Perceberam? Perceberam? André Daguerre, daguerreótipo. Nem um pouco egocêntrico, né? Ele colocou o nome dele na invenção que ele criou. Mas eu não julgo, porque se fosse eu criando, eu acho que iria botar laserreótipo. Olha que nome lindo, laserreótipo, a minha invenção. Mas continuando o assunto, ele criou o que podemos dizer de a primeira câmera fotográfica. E a tecnologia que ele utilizou era mais aprimorada, né? Era melhor. Agora um momento curiosidade. Você sabia que o nome fotografia foi utilizado pela primeira vez aqui no Brasil? Hércules Florence é o nome de um fotógrafo francês que morava no Brasil na época e fez os experimentos dele aqui e criou esse nome. Foto igual a luz, grafia igual a escrita. Então ele já colocou o nome de uma maneira geral, que não precisamos apenas da luz do sol. Quando a gente tem uma luz adequada, né? Então você tendo uma luz adequada, melhor fica a fotografia. Portanto,
Parem de achar que vão pegar o celular de vocês à noite, sem uma boa luz, e vai conseguir fazer uma boa foto, porque não vai. Depois do daguerreótipo, né? A gente também teve diversas outras criações, como eu falei, foram se aprimorando, e eu escolhi mais uma para poder me falar aqui, que é o calótipo, né? Ele foi inventado por um cientista inglês chamado William Henry Fox Talbot. Ele criou o calótipo, ou também conhecido como talbótipo. Talvez seja porque o nome dele tem Talbot, né? Aquele negocinho do nome, seu nome da invenção. Isso foi por volta do ano de 1841. E também teve a evolução depois para a fotografia colorida, né? A primeira fotografia colorida foi criada ali alguns anos depois também, no ano de 1861, por um físico escocês com o nome de James Clerk Maxwell e alguns outros cientistas também. Eles utilizaram, né, desenvolveram uma forma de imprimir 3 negativos com filtros coloridos em vermelho e azul. E assim surgiu a primeira fotografia colorida. No século XIX, a fotografia ela começa a fazer parte do dia a dia, né, também, mas apenas os fotógrafos profissionais que trabalhavam em estúdios conseguiam comprar um aparelho. E aí ela passou a registrar momentos específicos, como casamentos, aniversários, solenidades públicas. Para que tudo ficasse perfeito, os fotografados deveriam permanecer sempre imóveis para poder a imagem fosse captada e impressa no papel. Quem nunca fez aquela pose do olha o passarinho? Pronto, aproveitei meu momento aqui para fazer minhas fotos no meio do vídeo. E agora que a gente já deu uma pincelada, né, nesse surgimento da fotografia, vamos falar um pouquinho sobre esse olhar contemporâneo para a fotografia. Bom, gente, como nossa colega Laís acabou de explicar, a fotografia teve sua ascensão durante o período da Revolução Industrial, com o surgimento de novos materiais e da captura fotográfica dentro de câmeras a partir do século XVII. Isso já existia processos físicos, químicos e até biológicos, por que não, foram desenvolvidos a partir daí e a fotografia foi evoluindo. Com a sua consolidação, a partir de 1950, o fotógrafo austríaco e estadunidense Ernest Haas, ele fez um ensaio para a revista Life, em que marcou uma quebra muito importante no status quo da fotografia até então, nos padrões pré-estabelecidos. Ele utilizou cores e não apenas o preto e branco. Isso foi um marco para a fotografia, porque ele não visava apenas registrar, propagar, mas causar emoção. A partir das décadas de 1980 e 1990, a fotografia contemporânea emergiu na sociedade, ela passou a ser inserida em meios de comunicação. E como todos os movimentos artísticos, ela passou por mudanças significativas, seja por técnica, seja pelo contexto sociopolítico, socioeconômico, enfim, passou por diversas mudanças que, por que não, trouxeram essa necessidade de colocá-la para além do registro, mas o registro com emoção, o registro autoral, que é uma das características da fotografia contemporânea, é a marca do seu fotógrafo, do artista por trás da câmera, em que ele coloca a sua identidade naquele trabalho. Nesse sentido, o olhar e a intenção do artista por trás da câmera é o que mais conta. Mas não necessariamente ele precisa ser original, o primeiro a inventar a roda da fotografia. Ele pode ressignificar o trabalho de terceiros. E aí sim ele coloca o seu olhar, o novo significado deste trabalho a partir da sua visão e da sua intenção também. E, enfim, é muito mais sobre sentir através da imagem que apenas só registrar, só documentar. O que não é só, não é algo pequeno.
A partir daí tudo emerge na fotografia, mas é trazer e ressignificar a própria fotografia para o nosso contexto e para como a gente vê as coisas. É importante perceber que a fotografia contemporânea carrega características para que a gente possa reconhecê-la com mais facilidade, mas não só por isso. São características que a compõem enquanto fotografia contemporânea pelo seu propósito de existência. E alguns exemplos são fotos mais naturais e expressivas, o sentimento de quem está sendo fotografado, utilização de novos materiais e técnicas, assim como de programas de edição, o uso do preto e branco para remeter a alguma cena passada, assim como o uso de coloridos ou de cores diversas para que a gente exprima uma vivacidade maior nas fotos, bem como filtros, os famosos filtros de edição, como de distorção, filtros de alteração de cores ou de adição de cores, e a valorização do close. Uou! E que close, né, gente? Por falar em close, a gente queria trazer algumas fotos, né, que viralizaram, pra gente poder debater, discutir, ver esse olhar, né, esse novo olhar dentro da fotografia. E eu escolhi duas fotos. Uma foi registrada pelo fotógrafo Felipe Silva no carnaval deste ano. No momento em que a Portela estava passando na avenida, né, em uma escultura que falava sobre os navios negreiros, tinha uma escultura, né, de uma pessoa escravizada, e ele registrou, ele tirou essa foto. E aí quando ele chegou em casa depois, né, no outro dia, ele foi abrir a foto no computador dias depois, e aí quando a foto ampliou, ele conseguiu ver o camarote, né, o camarote com pessoas brancas mexendo nos seus celulares, sem dar a mínima para o que estava acontecendo na passarela sagrada do samba. E ele ficou bem chocado, né? Ele disse que na hora ele não tinha percebido isso, não foi a intenção da foto, né? A intenção foi realmente registrar um close dessa escultura, né? Mas ele disse que estava incomodado sim com o camarote, né? Que ele percebeu que não prestavam atenção, mas que quando ele ampliou a foto no computador foi que realmente veio aquele choque, né? Enfim, são discussões que a gente já vem tendo, né? Até na própria internet já vem debatendo muito sobre isso. E agora outra foto que eu trouxe para poder mostrar para vocês, que viralizou no ano passado, né? No ano de 2021. Foi feita pelo fotógrafo João Paulo Guimarães, né? Essa foto foi feita no lixão em Pinheiro, no Maranhão. Ele registrou o menino Gabriel, que na época tinha apenas 12 anos. Ele tinha encontrado uma árvore de Natal jogada no lixo e colocou, né? Ele pegou aquela árvore e aí no momento o João Paulo fez esse registro e essa foto viralizou as redes. E por conta disso, né, muitas pessoas olhando essa foto se sentiram com vontade de ajudar essa família, né? Fizeram uma vaquinha online, arrecadaram 80 mil reais, em torno de 2.000 pessoas ajudaram essa vaquinha. E hoje, um ano depois dessa foto, a família do Gabriel, pela primeira vez, está morando em uma casa feita de tijolos. A maior alegria do Gabriel foi, pela primeira vez, tomar um banho de chuveiro. E eu fiquei pensando assim, caramba, olha o poder desse olhar, dessa fotografia, né? Uma fotografia que foi feita, que foi registrada e foi capaz de fazer essa comoção e de ajudar uma família a ter um teto digno, sabe? Um lugar para morar. Nossa, gente, eu chorei quando eu li essa matéria, por isso que eu fico ainda um pouquinho emocionada falando, porque a nossa humanidade, a nossa sociedade ainda tem jeito, né? E é isso, muito obrigada.